Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos dando continuidade a partir de hoje. Hoje estamos gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2021 para retomarmos os nossos estudos sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos tratar do capítulo de número 21, intitulado Compreendendo. Neste capítulo, Emmanuel traz uma citação, uma passagem evangélica contida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nos diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo aqui está fazendo uma referência, na verdade, na segunda carta aos Coríntios, ele faz uma defesa de críticas que foram feitas em relação à primeira carta, em que há uma divisão, né, de alguns setores, há uma divisão política, digamos assim, em relação a alguns setores do povo de Corinto. Uns defendiam o partido de Paulo, outros de Apolo, outros do próprio Jesus, utilizando Jesus como referência, outros ainda de Cefas, né? Apesar de não ter uma confirmação se Pedro esteve realmente em Corinto. Contudo, nessas divisões desses grupos, cada um querendo defender a sua parte, isso trouxe para Paulo um grande desgosto, né? Porque ele foi o iniciado da igreja de Corinto, né? Ele foi o fundador, digamos assim, da igreja de Corinto. E isso deixou muito triste, né? Perante essas informações que ele havia recebido dos seus enviados, né? E aí, na segunda carta, ele faz toda uma defesa, ressaltando toda a importância de que Deus, que é Pai, que é o Criador, e Jesus, como sendo o seu enviado, nada mais deveria estar pendente em nossas mentes, em nossas consciências, no que diz respeito à importância de tudo isso, que nós, enquanto seres humanos, enquanto homens, habitamos um vaso de barro, que é o nosso corpo, que é morada de um espírito, que é algo superior, que é algo que foi criado por Deus e que tem uma dimensão maior do que a simples vida no corpo físico. Então Pedro afirma que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, o tesouro espiritual, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, a representação do vaso de barro é que nós somos falíveis, nós somos frágeis, mas, em contraposição, o poder de Deus é superior. Ele se supera a tudo aquilo que nós imaginarmos. Portanto, essa reflexão de Paulo e essa observação que ele faz, né, é para que os seus irmãos lá à época em Corinto, eles pudessem perceber isso, né, e acabassem com todas essas divisões que lá ocorriam naquela época. E a gente sabe que hoje ainda tem essas divisões. Então essa passagem aqui, essa passagem de Paulo, essa mensagem de Paulo, nesse escrito dele na segunda carta aos Coríntios, podemos dizer que é bem atual, né? Nós ainda temos muitas divisões ainda no sentido religioso de um modo geral, né? Então nós ainda temos os partidos, as divisões, né, que fazem com que a gente não siga um único caminho, que esse é o objetivo do Cristo quando ele veio até nós, não para criar divisões, criar partidos, criar sectarismo, não.
O Cristo veio nos apresentar um caminho, quando ele nos afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho que nos levará a Deus, né? Mas infelizmente nós, enquanto humanidade, ainda não temos essa compreensão de um modo muito claro, e acabamos criando essas divisões e querendo cada divisão ser detentora da verdade, detentora da mensagem do Cristo, né? Ou seja, queremos ser os donos do Cristo, ou de sua mensagem, quando na verdade ele é um Cristo universal. Ele não criou religiões, ele não veio criar partidos, ele veio trazer uma mensagem universal, a mensagem de Deus, nosso Pai, para que a gente siga o norte, para que a gente tenha um caminho, uma direção que nos conduza até ele. Então, como sempre, nós vamos fazendo a leitura do texto, da interpretação de Emmanuel, e quando possível, quando necessário, a gente faz alguma observação. Então, ele diz o seguinte: sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênção do Criador em teu coração de criatura. Então, os talentos da fé e do conhecimento superior, a gente tem que compreender que são bênçãos que recebemos do Criador, né? Claro que para que a gente seja e obtenha essas bênçãos, a gente precisa ter um esforço para isso. Para a gente adquirir um conhecimento, a gente precisa estudar acerca de determinado tema. Para a gente aumentar a nossa fé, a gente precisa ter uma compreensão do que é a fé. E a gente precisa exercitá-la. Especialmente nós exercitamos a nossa fé quando surgem as tribulações. Aí que é uma grande prova, um grande modelo, né, para que a gente verifique em que nível se encontra a nossa fé. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. É verdade que nós ainda temos intimamente, o mal ainda faz parte do nosso ser, porque ao longo das nossas existências, ou melhor, da nossa única existência em diversas encarnações, nós acabamos cometendo vários erros, tomando decisões equivocadas, que ficam registradas, né, no nosso currículo, né, no nosso currículo espiritual. Então, à medida que a gente vai tomando as decisões, e que essas decisões são feitas de forma equivocada, mais à frente, em algum momento, nós precisamos corrigi-las. Por isso, esses registros são importantes para que a gente chegue num dado momento em que nós tenhamos desenvolvido mais o intelecto e o emocional e o moral, e daí nós temos a capacidade de podermos corrigir aquilo que nós fizemos de forma equivocada, né? E sofremos sim essas influências do mal ainda, né? E nada mais é do que uma recordação do mal que nós já tenhamos cometido. E essas influências, elas vêm, por vezes, apenas nos relembrar de que, opa, tu já fizeste isso, então segue um outro caminho, fazes diferente. Esse é o nosso dever enquanto cristãos, enquanto espíritos imortais, para que a gente siga nessa rota de evolução que nos levará ao Criador. Até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, sofremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. É o que nós falamos há pouco. Nós somos tentados ainda, exatamente nas deficiências que nós ainda temos, que são parte do nosso ser. Então, se eu tenho um vício, um determinado vício, por exemplo, pela bebida, né, o uso do álcool, o que ocorre? Eu vou ser sempre instigado no sentido de ir fazer uso de tal entorpecente.
né? Se são outras drogas, da mesma forma. E aí a gente fala, essa questão aqui, ela cabe em todos os vícios que nós tivermos em nossa vida. O vício do sexo desregrado, do alimento compulsivo, o vício da lastimação, o vício da fofoca, o vício de reparar na vida do outro, de fazer julgamento acerca do outro e sem olhar para o próprio umbigo, né? Nós vemos um cisco no olho do nosso irmão e não percebemos a trave que está no nosso olho. Então, nós ainda estamos muito afeitos a essas situações e nós só conseguiremos modificar isso com trabalho, com dedicação, com compreensão de que nós, com o reconhecimento de que nós temos sim essas falhas, esses defeitos, mas que nós também temos a possibilidade e a capacidade de modificarmos isso. E isso vem com muito trabalho. E o pretexto de que ainda sou imperfeito não é um pretexto exequível, porque se o objetivo nosso é atingir a perfeição, é claro que para a gente atingir a perfeição, nós temos que partir de algo imperfeito, porque se já fôssemos perfeitos, não estaríamos buscando mais a perfeição. Então, é com trabalho, é com dedicação, é com a prática todas as práticas que nós já sempre falamos e que o Evangelho nos convida, a prática do amor, do bem, da caridade, fazer o bem ao próximo. Essas são ações básicas que nós necessitamos cumprir ao longo da nossa vida. Até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos malsãos, sofremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Só repetindo para chamar bem a atenção sobre isso, porque nós sofreremos sim desejos malsãos, né? São as tentações, mas é exatamente isso, nesse ponto que reside a possibilidade de a gente virar a chave. Essa tentação que vai surgir para nós é um momento que nós temos a possibilidade de dizer, opa, aqui eu já cometi, aqui muito provavelmente isso é um defeito, é uma falha minha, é uma deficiência que eu tenho. Então, o que eu devo fazer para modificar isso? Né? Se eu ainda desejo mal para o meu próximo, então o que é que eu tenho que fazer para fazer diferente? No mínimo, não desejar mais o mal ao próximo. Começar por aí. Mas eu ainda não tenho capacidade de me tornar amigo. Não necessariamente você tem que se tornar amigo. O fato de você já não desejar o mal ao próximo significa que isso já é uma conquista sobre essa deficiência. E se você realmente de coração não deseja mais esse mal, significa que você está se libertando de alguns males, da vingança, do ódio, do rancor, né? Então, esse é o objetivo. Não devemos nos lastimar das tentações que nós sofremos, muito pelo contrário, nós devemos ser gratos por elas, porque a partir daí a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Então, nós sofreremos as tentações da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade. Como nós somos cruéis ainda, né? Como nós ainda somos lascivos, né? Agimos com lascívia, quanto nós ainda agimos com luxúria, com esse desejo insano dos prazeres carnais, né? Quanto a gente ainda observa o ser humano no sexo masculino ou feminino, um no outro, de modo muito grosseiro, não observamos como um ser grandioso, né? Como um ser que foi criado por Deus, que é o nosso Pai, que é grandioso acima de qualquer situação, que é a origem de tudo. Então, nós não vislumbramos, não visualizamos os nossos irmãos dessa forma, mas ainda o visualizamos com o homem em relação à mulher, a mulher em relação ao homem, e de um modo ainda muito grosseiro, né? Não com respeito, mas com esse olhar malicioso, com esse olhar do prazer carnal.
né? Lamentavelmente. E nós ainda temos também a tentação da vingança, o quanto nós agimos quando sofremos alguma consequência má. Nós ainda temos muitos que vão em busca da desforra, né? A história do olho por olho, dente por dente, que ainda faz parte da lei mosaica lá antes do Cristo, né? Mais de 3.000 anos atrás. Então, como nós ainda estamos distantes, nós nos tornamos muito distantes dos ensinamentos do Cristo, que veio posterior a isso e trouxe, sim, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem do viver em paz, né? Da busca da serenidade, da busca do equilíbrio emocional, do equilíbrio pessoal. E tudo isso ele deixou muito claro no Sermão do Monte, né? Em que ele nos convida a sermos pacíficos, a sermos pacificadores, a amar o nosso próximo, enfim. Todas essas lições estão muito claras e nós ainda não compreendemos o Cristo. Ao contrário, utilizamos a mensagem dele para transgredir, para errar, para cometer erros, fazendo uma deturpação completa dos seus ensinamentos. Tentação da cobiça, desejamos ainda o que é do outro. O que é mais bonito tem um ditado que diz que o mais bonito é o quintal do meu vizinho, o carro mais bonito é o do meu vizinho, né? A mulher mais bonita é a do meu vizinho. Puxa, quanta infantilidade, quanto desequilíbrio da nossa parte enquanto seres humanos. E a tentação da crueldade, como nós somos cruéis ainda. Basta um exemplo, né, que nós devemos observar da nossa crueldade, da crueldade humana, que nada mais é do que filho do orgulho e do egoísmo. Filha, né, do orgulho, filha do egoísmo. Quando nós presenciamos irmãos nossos morrendo à fome, quando nós presenciamos irmãos nossos passando necessidades absurdas, quando nós amontoamos grandes recursos, grandes montantes e outros morrem passando necessidade de um pedaço de pão. Isso é crueldade que infelizmente faz parte da grande maioria da humanidade ainda. Como nós ainda somos perversos, como nós somos cruéis com os nossos semelhantes. Não temos fraternidade, infelizmente. É verdade que já há alguns resquícios e que esse momento pandêmico que nós estamos vivendo serviu para despertar um pouco em um certo número de pessoas que talvez já tivesse uma tendência para isso, mas a gente percebe ainda o quanto a ganância humana ela prevalece, porque a riqueza cada vez mais vai se permanecendo nas mãos de poucos, e esses têm o dever de utilizar essa riqueza em prol do bem de todos. E lamentavelmente isso não vem sendo feito por um número considerável dos que obtêm essa riqueza. Tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Ou seja, nós deixamos o nosso instinto falar mais alto. É verdade que há um dos instintos, como por exemplo o instinto de sobrevivência, é muito comum e é natural que nós o tenhamos. A gente reage, na verdade, diante de certas circunstâncias. Como no assalto, por exemplo, por vezes a gente já reage. Quando a gente vê alguém cometendo algum mal, a gente tem uma reação ruim perante aquilo. Isso não deixa de ser uma coisa boa, significa que a gente já não consegue concordar com aquilo, né? Com aquele erro que é cometido daquele modo, né? Com o mal que está sendo praticado. Isso significa que a gente já está começando a alimentar, já tem uma semente do bem habitando em nós, que já está sendo regada, está sendo semeada para que ela dê frutos. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. É nesse ponto, acredito eu, que Paulo faz essa referência, citando o vaso de barro, né?
Então, nós somos esse vaso de barro, que somos frágeis, que somos imperfeitos, né? Que somos incompletos. Então, toda essa completude, ela vem de Deus. E para que a gente consiga adquirir essa completude, a gente precisa estar em consonância com os ensinamentos do Cristo que nos conduzem a Deus. Então, há essa necessidade de nós termos essa atenção e visualizarmos e buscarmos a presença do Criador, não somente para atender os nossos desejos materiais, quais sejam de adquirir um bem móvel, um bem imóvel, adquirir recursos financeiros. Eu sei que todos nós buscamos isso porque necessitamos de um certo conforto e o desenvolvimento, o progresso dos bens materiais, o progresso da humanidade também está inserido, no progresso da humanidade também estão inseridos os bens materiais. E se eles estão aqui, nós podemos e devemos fazer uso deles, agora de um modo proporcional, de um modo comedido, né? De um modo comedido, porque lamentavelmente a gente ainda quer egoisticamente amealhar muitos recursos em detrimento de outros, né? Isso é uma grande chaga para a humanidade. Mas quando nós nos direcionamos ao Pai, ao Criador, aí sim a gente consegue modificar isso e a gente começa a pensar mais no outro, a gente começa a vislumbrar o outro como um irmão nosso. E aí nós fazemos os esforços que estão ao nosso alcance para poder minorar, minimizar a dor e o sofrimento desses nossos irmãos. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Então, quando a gente começa a compreender isso, fica uma luta entre o bem e o mal, aqui de um modo muito mais, como é que eu posso dizer, mais simplista, né? A luta entre o bem e o mal, esse bem e mal que está dentro de nós mesmos, luz e sombra, luz e treva. E aí a luz vai avançando à medida que nós vamos adquirindo esses conhecimentos do bem, né? À medida que nós vamos exercitando, não somente adquirindo conhecimento, mas também exercitando, praticando, fazendo o bem. E aí a gente vai tendo o avanço da luz sobre as nossas próprias sombras. Segue a luz e acertarás o caminho. E qual a luz nós devemos seguir? A luz do Cristo, que é a luz universal, que é a luz para todos nós. É a luz dele. É o ensinamento dele, é a vida dele, é o que ele evidenciou, é o que ele vivenciou, né? Então, essa é a luz. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Então, não adianta nós sermos o melhor médium, ter uma riqueza mediúnica assim espantosa, termos nosso cérebro já desenvolvido intelectualmente, termos recursos geniais e consagração a virtudes. A gente sabe que tudo isso são provenientes do Senhor, são provenientes do Criador, são provenientes de Jesus, que foi o seu enviado maior, que veio até nós para dizer: este é o caminho, segue-me e tu encontrarás a luz. Então, meus amigos, busquemos essa luz, aproveitemos essa boa energia que ainda emana do período natalino, que faz com que os nossos corações se tornem mais flexíveis à dor e ao sofrimento do outro, que a gente possa trazer isso cotidianamente em nossas vidas, que a gente possa ter isso como referência para nós, e todas as vezes que nós
hesitarmos no que fazer entre o bem e o mal, a gente nunca hesite. Lembremos-nos de Jesus, lembremos da sua glória, daquilo que ele veio trazer para nós, da grandeza que é o seu ensinamento, do que ele vivenciou, do que ele sofreu, para nos dizer que vale a pena enfrentar as vicissitudes da vida, porque o que virá mais à frente são luzes que irão iluminar todos os nossos caminhos. Por isso, meus queridos, eu os convido a essa prática e que Deus possa nos amparar e que o nosso Mestre querido, os benfeitores espirituais que estão sempre conosco, eles nos guiem, nos conduzam, para que a gente tenha, sim, essa fé e essa fortaleza e esse caminho bem mais iluminado e que, de forma gradativa, a gente vá diluindo as sombras que existem em nós. Fiquemos todos na presença do Pai, que assim seja.